Muito obrigada, obrigada, Fran Carlos, e obrigada, Leonardo, por terem organizado aqui. Então, oi todo mundo, meu nome é Flávia, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essa plataforma Seneca. Normalmente a gente faz no máximo 1 hora para essa formação, tem mais coisa para falar, mas tem vários vídeos no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, onde eu apresento a plataforma, eu conto a história, de onde que ela veio, por que que ela surgiu, quem que criou, esse tipo de coisa. Mas porque a gente só tem aqui 1 hora, eu vou focar em como utilizar, que eu acho que é o que a gente ganha mais. Porque assistir a apresentação, vocês podem assistir depois no YouTube. Então, o que é melhor a gente fazer aqui, enquanto eu estou aqui, é a questão de como utilizar. Então, eu vou fazer um passo a passo. Eu vou mostrar tudo. Como que você entra, como que você faz isso, 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 e aí vocês vão fazendo junto comigo. Então, assim, a ideia é ser bem interativo, vocês já irem tirando suas dúvidas, já irem fazendo pergunta, enquanto eu estou mostrando como é que funciona, porque aí o objetivo é que quando a gente terminar essa formação, vocês estejam 100% prontos para utilizar com os seus alunos no momento que vocês quiserem. Tá? Então, assim, já vai estar com a conta configurada, já vai estar com tudo selecionado, tudo prontinho para simplesmente começar a utilizar. Tá? Então, bom, meu nome é Flávia, só para vocês saberem quem eu era do DF, então eu era professora de ciências da Secretaria do DF, eu trabalhei lá por uns 2 anos, até que eu saí e me mudei para Londres para fazer o meu doutorado em neurociências de aprendizagem, e desde que eu terminei, eu estou trabalhando com a Sêneca. Então, eu estou com a Sêneca desde 2017, sendo que a Sêneca só lançou em 2018. Então, eu estou realmente desde o inicinho, desde que a gente era só uma ideia, a gente só estava planejando, descobrindo, lendo, pesquisando o que ia fazer. E hoje a Seneca tem mais de 5 milhões de pessoas utilizando, que é muito legal. Praticamente todas as escolas da Inglaterra usam a Seneca. E aí, assim, a gente teve um impacto social tão positivo, tão legal em tão pouco tempo, que a gente resolveu pegar a nossa metodologia, que foi desenvolvida aqui, e levar para outros locais, inclusive o Brasil. Então, o Brasil é um desses países, a gente começou no ano passado, no ano da pandemia, né? Mas foi no ano passado que a gente começou. E a gente segue, no caso do Brasil, a BNCC. Então, a gente pegou a metodologia que foi desenvolvida, validada, replicada, publicada, aprovada, bem recebida na Inglaterra e ajustou ao currículo nacional. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem, tanto na parte de aluno quanto na parte de professor, e aí conforme eu for mostrando, eu vou explicando um pouquinho mais de como é que é a nossa metodologia, né, como é que funciona para o aluno, por que ajuda o aluno a aprender melhor, e por aí vai. Mas antes de eu falar essa parte, só uma introdução do que é a Sêneca, né, para que ela serve. A Sêneca, não é exata, primeiro, o professor não sabia se era Sêneca ou Seneca, né? Qualquer um dos dois está certo, desde que você não fale soneca, que já recebi muitos WhatsApps de muitos e-mails de estudante perguntando como é que eu entro na soneca. Não é Sêneca ou Seneca, tanto faz. O nome veio de um filósofo da Roma antiga. Bom, então para que serve a Sêneca? Ela é uma ferramenta de acompanhamento pedagógico dos alunos. Então, ela tem todas as atividades lá, e você escolhe as atividades que você quer utilizar, manda para os alunos, é todo corrigido automaticamente, e você recebe o relatório devolutivo em tempo real. Então, ela não é exatamente para você gerenciar o ambiente de aprendizagem, ela não é exatamente um ambiente de aprendizagem, ela é um banco de atividades com correção automática que te permite acompanhar o progresso dos alunos. E se vocês estiverem usando Google Sala de Aula, ou Moodle, ou Teams, ou qualquer outra dessas plataformas de fato que são um ambiente de aprendizagem, você pode usar a Seneca junto com eles. Então, você pode entrar na Seneca, selecionar a atividade e enviar para os seus alunos por meio dessas outras plataformas, até com o WhatsApp funciona, e o aluno clica no link, faz tudo lá, e você vê o relatório na sua conta, já em tempo real, imediatamente, conforme eles foram terminando. Tá? Então, a Seneca é feita para que você não chegue daqui a 2 meses ou 3 meses no fim do módulo, no fim do bloco, do capítulo, do bimestre, e perceber que o aluno não está conseguindo entender, porque lá atrás, 2 meses atrás, ele não conseguiu acompanhar o que estava sendo ensinado. Então, a maneira mais comum, assim, dentre os 5 milhões de pessoas que usam a Seneca, é o professor dá a aula, e aí ele passa uma atividade sobre aquela aula pela Seneca. E ele acompanha o que os alunos já aprenderam ou não aprenderam. E aí ele consegue ajustar o seu ensino, a sua prática pedagógica, de acordo com aquelas informações.
Daria para fazer isso manualmente? Daria, mas ia levar um tempão, e o professor não tem tanto tempo disponível, vocês sabem disso melhor do que ninguém. A gente já tem muita coisa para fazer, e então ter uma ferramenta, eu dei uma apresentação dessas ontem também no IFCE, e um professor falou que a Seneca é muito boa para fazer essa desburocratização da atividade manual pesada, porque aí tem mais tempo do professor focar na sua prática pedagógica, então tendo essas informações para poder de fato ensinar e diferenciar e ajustar aos alunos, para poder tirar o melhor deles. Tá? Então esse aqui é o objetivo, foi por isso que a gente criou a Seneca, para facilitar o acompanhamento do professor, dos alunos pelo professor. E além disso, antes de eu entrar no site aqui, a parte do aluno, a gente tem uma metodologia que é toda baseada em neurociências, então como o cérebro funciona, como a aprendizagem funciona. A gente usa a metodologia ativa e os alunos já aprendem. Eu posso mandar o PDF para vocês, a gente fez artigo, publicou, mostrando que essa metodologia realmente funciona e os alunos já aprendem mais com ela do que sem ela. E a plataforma ela é toda adaptativa. Então a gente tem um algoritmo que vai analisando as respostas de cada aluno conforme eles vão respondendo as atividades e vai selecionando novas perguntas para cada um deles. Então, se eu, o Leonardo e o Fran Carlos fizemos a mesma atividade sobre ácidos de bases, a gente vai ver perguntas que são diferentes de umas das outras, ou as minhas das deles, porque eu vou ter aprendido alguma coisa mais rápido, eles vão ter aprendido outra coisa mais rápido, e a plataforma vai aprendendo junto com a gente, e aí individualizando as trilhas de aprendizagem para cada aluno. Tá, alguém tem algum comentário ou alguma pergunta, alguma coisa antes de eu começar a mostrar para vocês como é que funciona de verdade? Não? Tá. Então, não, tá, obrigada. Então, só mais um detalhe, na verdade dois, antes de eu começar de verdade. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver, né, o chat, então talvez, Fran Carlos, que eu consigo, costumo fazer, o professores escrevem as dúvidas no chat, aí você lê para mim em voz alta. Pode ser? Que aí eu vou tirando as dúvidas, porque senão eu não consigo ver. E a outra, pode ser? Flávia, Fala. você tem alguma preferência se do momento de responder esses questionamentos, se deixa para um momento final ou se eu posso ir interrompendo? Vai perguntando, porque como a gente vai fazendo no passo a passo, né? Se eles tiverem dúvida no passo 2, é melhor tirar antes de eu chegar no passo 5 e ter que Pronto, ok, voltar tudo. pode deixar então. E a última coisa antes de eu começar, só para eu confirmar, vocês já estão usando alguma outra plataforma aí, tipo o Google ou o Moodle, uma dessas outras? Bem, eu acredito que a grande maioria está utilizando o Google Sala de Aula, né, o Classroom, Uhum. mas ainda tem gente usando também o Moodle, e eu acredito que só. Eu acho que pouquíssimos professores estão utilizando o Teams. Tá, É mais o Google Sala de Aula e o Moodle mesmo. tá. Eu vou focar nesses dois, assim, então. É quase o mesmo processo, mas eu vou lembrar de mostrar para vocês especificamente esses dois, então. Tá, então, primeiro eu vou compartilhar um link no chat, para vocês terem. Esse é o site principal da Seneca, tá? Vocês vão cair na nossa página principal. E aí o que eu vou fazer, o primeiro passo é fazer o cadastro, é um passo bem tranquilo, bem simplesinho, mas só para a gente aquecer. Eu vou fazer, vocês já assistem, e aí eu vou dar um minutinho para vocês fazerem, cada um de vocês, o seu, tá? E aí depois a gente vai começar os passos que são mais... nada é difícil, mas assim, que pode gerar mais dúvida. Tá, então deixa eu compartilhar minha tela. Tá, deixa eu sair da minha conta para poder abrir uma nova. Então, a gente está aqui na página principal, tá? Eu vou clicar para fazer o meu cadastro. Aqui é muito interessante para quem estiver usando o Google Classroom, que a gente tem essa integração com o Google, tá? Então, como eu tinha falado, a Seneca não é um substituto para o Classroom ou para o Moodle, ela é um extra, porque tanto o Moodle quanto o Classroom, elas vêm com zero conteúdo, né? Você tem que criar tudo. E a Seneca, ela já traz o conteúdo, já traz as atividades que você pode selecionar e enviar pelas outras plataformas. Então, para o aluno,
ele recebe como se fosse qualquer outra atividade que ele está acostumado a receber no Classroom ou no Moodle, tá? Então, tanto o professor quanto o aluno que estiverem usando o Google, você pode clicar aqui e aí você automaticamente linka, conecta a sua conta da Seneca com a sua conta no Google, tá? Então, essa é a melhor maneira, porque não precisa criar outra senha, nananã, e aluno esquece senha, aluno digita e-mail errado. Então, se ele clica aqui, não tem esse perigo. Para vocês que não estiverem utilizando o Google, não tem problema nenhum, vocês podem fazer o cadastro com qualquer e-mail que vocês tiverem, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sempre esqueço de falar, e que é a coisa mais importante, é que a Seneca é gratuita, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, ela é gratuita para estudante, para professor, para instituição, para o governo, ela é gratuita para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o processo aqui, e aí depois eu vou dar um minuto para vocês fazerem de novo. De novo, só para lembrar, quem tiver Google, usa aqui o Google. Quem não tiver, vai no e-mail mesmo. Então, eu vou me cadastrar. Eu já tenho um e-mail fake aqui que eu uso todas as vezes. Ela vai perguntar se você é estudante, professor e pai e mãe. Você vai clicar em professor. E aí, por qual nome de alunos te conhecem, isso é só para te ajudar, para ajudar os alunos a te reconhecerem. Então, vai ter professor que é conhecido pelo sobrenome, professor que é conhecido por um apelido. Então, você vai colocar esse nome aqui só para os alunos saberem, quando eles entrarem na sua turma, eles saberem quem que é você. Você vai em cadastrar. E aí, você vai começar a configurar a sua conta. Primeira coisa que você faz é selecionar todas as disciplinas que você tem interesse na Seneca, em utilizar, todo o conteúdo. A gente tem os filtros aqui para te ajudar a escolher melhor. Então, se eu for, por exemplo, a professora que eu era, né, professora de ciências, eu vou selecionar aqui ciências, e aí eu vou escolher as que eu quero. Então, eu vou adicionar essas duas aqui na minha turma, eu clico sobre o cartão, e eu clico em selecionar disciplinas. Tá? Então, bem tranquilo, mas só para garantir que todo mundo esteja no mesmo passo, né? Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês fazerem esse cadastro. Qualquer dúvida, me pergunte. E qualquer outra dúvida que vocês forem tendo sobre qualquer coisa sobre a Seneca, podem me perguntar. E aí eu vou ficar, só para falar, porque as pessoas acham estranho de vez em quando, eu vou ficar em silêncio só para não, né, se vocês estiverem prestando atenção aí em como fazer, para não atrapalhar. Tá, respondendo a pergunta aqui do Google, né? Ele vai facilitar a integração, a plataforma em si vai funcionar da mesma maneira, independente se você tiver e-mail do Hotmail, do Gmail, da instituição, do governo, do BOL, a plataforma em si funciona da mesma maneira, tá? O que é interessante é que aí você consegue juntar as duas contas. Então, quando você entrar na Seneca e quiser passar uma atividade pelo Classroom, ele já vai abrir a sua conta do Classroom, porque ele já vai saber quem que é você no Classroom. Tá? E aí, no caso dos alunos, facilita porque isso é novo, essa ferramenta de linkar as duas contas, a gente começou só, acho que esse ano, na verdade, em janeiro. E aí, ano passado, o que mais eu recebi, assim, de dúvida é professor dizendo que aluno esqueceu a senha, aluno digitou o e-mail errado, aluno não está conseguindo entrar. Então, com essa opção do Google, aí não tem esse perigo. E facilita para vocês na hora de passar a atividade. Flávia, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a professora Janaína. Essas disciplinas que você coloca aí, elas são todas em português, com exceção acho que de inglês. Eu pergunto isso porque às vezes a gente quer fazer a integração de alguma disciplina com a língua inglesa, ou trabalhar algum conteúdo em inglês. E aí eu queria saber se esses outros conteúdos, tipo filosofia e os outros, eles estão em português, ou se tem alguma outra, porque eu vi aqui de língua inglesa, gramática e vocabulário, né? Tá. De língua inglesa. A gente tem material de gramática e vocabulário para inglês e para espanhol, mas tem outra coisa que você pode fazer. Como vocês estão no Brasil,
A plataforma identifica que vocês estão no Brasil e ela vai mostrar para vocês o conteúdo do Brasil. Mas você pode acessar o conteúdo de todo mundo. Basta você já fez o seu cadastro? Já. Tá, então, se você clicar no seu nome aqui em cima, vai ter a opção país. Ah, tá. E aí você pode escolher qualquer um deles, e aí você tem acesso a todo o conteúdo desse de outros países, e aí, claro, vai estar na língua, né? Se você clicar aqui, vai estar em inglês, esse aqui vai estar em espanhol, esse aqui vai estar em francês. Ok. E você pode usar Certo. qualquer um deles da mesma forma que você usaria os brasileiros. Mas eu posso adicionar as disciplinas, por exemplo, eu posso fazer esse ping-pong, vou para um país, adiciono a disciplina que eu quero, depois vou para Pode outra sim. disciplina. Aí vai ficar vários conteúdos, né, que eu acho interessante, tanto em português quanto em inglês cadastrado lá, guardadinho. Isso, exatamente. Então, eu estou aqui na minha turma, né? Eu já adicionei as 2 biologias que eu queria, e agora vamos dizer que eu quero adicionar uma parte de ciências de inglês, por algum motivo. Então, eu vou trocar, né, para o Reino Unido. E aí eu vou, de novo, as palavras podem mudar um pouquinho, né, por causa da tradução, mas se no caso eu iria aqui em adicionar mais cursos, então eu já tinha aqueles 2, eu vou adicionar um novo, e aí as opções que ele vai me dar já vai ser o do material em inglês. Aí você escolhe da mesma forma. Agora você tem 3, e aí quando você voltar para o Brasil, ele já tem os 3 aqui. Então agora você tem as 2 brasileiras que você tinha escolhido, e mais a de, no caso aqui, de leitura em inglês, que é o que a gente tinha escolhido em inglês. Ah, tá legal, obrigada. Muito bom. Alguém mais com alguma questão, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu, né, fazer o cadastro, é bem tranquilo. Tá. Então agora a gente vai fazer a parte da configuração da turma, tá? É importante que vocês tenham na Seneca a mesma configuração que vocês têm no Google ou no Moodle ou na vida real, vamos dizer assim. Então, se você tem terceiro ano A, B, C e D, você vai ter que ter 4 cartõezinhos aqui na Seneca, terceiro ano A, B, C e D. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em turmas, aqui em cima, eu vou em nova turma, vou dar o primeiro nome, então vamos chamar de terceiro A, nova turma, selecionar disciplinas e vou escolher. Aí eu vou de novo em turmas, nova turma, terceiro B, selecionar disciplinas. Isso aqui você só vai precisar fazer dessa primeira vez, tá? Depois que tiver configurado, não precisa fazer todas as vezes, não. É só realmente da primeira vez, enquanto você ainda está ajustando. Tá? E aí vou de novo até eu ter todas elas aqui. Então, vou colocar 3 turmas, terceiro A, B e C. Tá? E selecionar disciplinas aqui. Tá? Então, vou deixar aí mais de um minutinho, porque eu sei que algumas pessoas vão ter muitas turmas. Vou deixar um minutinho aí para vocês fazerem essa parte. É bem tranquilo também, só ir em turmas, nova turma, dá um nome, e aí clique em selecionar disciplinas para colocar as disciplinas daquela turma. Então, bom, aí acho que vocês só vão ter ensino médio, né? Mas no caso de ensino fundamental, tem professor que dá aula para o oitavo e para o nono. Então, quando ele abre a turma do oitavo, ele adiciona a disciplina do oitavo, quando ele abre a turma do nono, ele adiciona a disciplina do nono. Tudo certo? Alguma dúvida na hora de fazer essa configuração? Até o momento não, Flávio. Ótimo, perfeito. Essa primeira parte é bem tranquila, bem, né, didática, vamos dizer assim. Tá, então vamos passar para a próxima. Agora, tudo isso aqui foi só para você configurar a sua conta. Agora sim que você vai começar a utilizar.
Então, a partir daqui é que você vai utilizar. Normalmente, os professores usam uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. O que é que você vai utilizar de fato? Como eu tinha falado, você vai no nosso banco de atividades, vai selecionar que você quer trabalhar naquela semana e vai enviar para os alunos utilizando a outra plataforma que você já usa, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer a primeira, para vocês verem, e aí depois vou pedir para vocês fazerem uma também. Então, como é que a gente vai? Aqui em turmas, eu tenho as minhas 3 turmas, no caso, tá? Eu vou entrar em uma delas e vou clicar em selecionar atividades. Se você tiver colocado mais de uma disciplina dentro daquela turma, ele vai te pedir para escolher qual delas. E aí você vai escolher, ele vai te dizer todo o menu aqui de atividades que está disponível para você selecionar. Então, cada uma dessas daqui é uma atividade que você pode passar para os alunos fazerem. E cada uma dessas atividades é, como eu tinha falado, adaptativa. Então, as perguntas vão ser ligeiramente diferentes para um aluno e para outro, dependendo de como ele está progredindo naquele conteúdo. Tá? Então, vamos dizer que eu esteja trabalhando com fotossíntese essa semana e eu quero ver qual que é a atividade que ele tem aqui dentro da ATP e NADP. Então, eu vou clicar em visualizar. E ele vai me dar uma prévia do que tem dentro daquela atividade. Lembrando que as perguntas não vão ser exatamente as mesmas para todos os seus alunos, tá? Mas aqui é o suficiente para você ver que tipo de conteúdo tem lá dentro, tá? Isso aqui eu vou mostrar melhor como é que funciona o nosso conteúdo em si, mais para frente, tá? Depois que a gente tiver terminado o passo a passo. Mas você já pode brincar um pouquinho, você pode ver como é que seria, tá? Que o aluno vai ver. Pode ver o tipo de pergunta que tem, você pode até tentar responder as perguntas, ou clicar para ver como é que funciona, ou tentar responder, tá? Você vai ver uma prévia do que seria aquela atividade. Aqui você tem a opção de testar como estudante. Se você clicar aqui, ele vai te levar para a visão total de estudante, para você experienciar 100% como é que vai ser para o seu aluno. Então, eu sim, acho que não é necessário, porque aqui ele já te mostra como é que é, mas se você quiser, você pode clicar em testar como estudante, e ele vai te levar para a visão do aluno. Isso aqui eu vou mostrar certinho depois como é que é a visão do aluno no final, tá? Mas você vai ver como é que funciona para o aluno. Quando você quiser, ok, quero voltar, agora quero selecionar a atividade, você vai clicar aqui em cima, onde diz clique aqui para enviar essa atividade, e aí você vai voltar para a página que você estava antes, fecha e escolhe. Então, eu estava escolhendo, vamos de efeito estufa, por exemplo. Quero mandar 3 atividades de efeito estufa para os meus alunos. Selecionar. E aí aqui eu vou dar o nome da atividade, então vamos chamar de efeito estufa. E eu vou selecionar para quais turmas eu quero mandar aquela atividade. Então, quero mandar para A, para B e para C, tá? Eu tenho a opção de definir a data de início e a data final para a mesma data para todas as turmas, posso escolher qualquer dia aqui, ou eu posso colocar uma data para cada turma, se for, por algum motivo eu queira que uma comece depois ou termine antes. E aí eu vou clicar em selecionar. E aí, aqui ele vai te dar a opção de como você vai enviar essa atividade para os seus alunos, tá? E aí, eu vou mostrar isso aqui depois, tá? Primeiro eu vou dar uns minutinhos para vocês montarem uma atividade, tá? Para ver se ficou alguma dúvida. E aí depois eu mostro essa parte aqui. Só um detalhe. Eu devia ter perguntado isso antes, vocês já estão em aula? Ou vocês ainda estão em recesso, ou não começaram ainda 2021? Como é que tá? Na verdade, a gente está terminando o ano letivo 2020. Tá. Esse mês de abril vai ser o último mês do nosso ano letivo 2020. Tá. Então, eu imaginei que a maioria dos GF está nessa mesma situação. Então, normalmente eu sugiro que você passe o tutorial para o seu aluno, já para eles já irem praticando, tá? Que você não quer passar uma atividade de verdade ainda, talvez. Se você quiser passar, fique à vontade para passar. Já selecione o que você quer e manda para eles. Mas se você quiser só que eles comecem a entrar e praticar, utilizar a ferramenta, eu sugiro você passar o tutorial. Todas as disciplinas... Não, errei. Todas as disciplinas começam com um tutorial aqui em cima.
tá? Então, eu sugiro que vocês selecionem o tutorial e façam o processo todo e envie para os seus alunos. Mesmo que esteja no final, porque eles vão continuar no ano que vem, né? Talvez seja até uma boa, assim, eles já praticarem ainda esse mês, porque aí quando chegar no ano que vem, que vocês vão estar prontos para usar, eles vão estar prontos para usar também, e aí já podem começar a usar a todo vapor. Mas é uma sugestão, vocês não precisam, claro, enviar hoje para eles, não. Eu só quero que todo mundo chegue naquela telinha onde tinha os links todos para compartilhar, tá? E aí me diz se ficar alguma dúvida. Essa é a parte mais importante, que é o que você vai usar mesmo de fato toda semana ou 2 vezes por mês. Flávia, tem uma dúvida aqui do professor Andrei, na qual ele pergunta se é possível criar atividades ou apenas utilizar as que a plataforma já dispõe. Você só pode utilizar as que ela já está aqui. Foi uma escolha que a gente fez por alguns motivos. Primeiro, porque já tem outras ferramentas que deixam você criar atividade, né? Então já tem o Google Forms, tem um monte de outras coisas que já deixam você criar o seu próprio conteúdo. Então a gente não queria fazer a mesma coisa. A gente criou a Seneca com o objetivo de reduzir a carga de trabalho do professor. Então por isso que as atividades já estão prontas aqui. E um outro motivo é a questão de proteção das crianças, né, dos adolescentes. Porque, ao contrário do Moodle, por exemplo, onde você tem um ambiente de aprendizagem da escola ou do instituto, a Seneca é um site, tá? Então, se você adicionasse uma atividade que você montou, ela ia ficar imediatamente disponível para todo mundo que está usando a Seneca. E aí a gente não teria como ter o controle nem de qualidade e nem o controle de segurança, né? Tenho certeza que vocês todos fariam um excelente trabalho, mas nem todo mundo faria, então a gente não teria como garantir que são atividades boas. E o mais perigoso, que é a principal questão, a gente não teria como garantir que são coisas adequadas, né? Você sabe, tem muita gente ruim no mundo que talvez utilizasse isso para colocar coisa que não deve colocar. Então, por isso que a gente não permite, mas eu ia mostrar isso aqui no final, mas eu posso já mostrar agora rapidinho. Quando você está dentro de uma atividade, a gente sempre tem, esse é o tutorial, a gente sempre tem essa opção aqui de comentários, ao lado de cada slide e ao lado de cada pergunta. E aí, a cada 3 meses, a gente lê todos os comentários que foram feitos e faz as alterações ao conteúdo necessárias. Então, se você comentar, acho que poderia acrescentar tal coisa aqui, acho que está faltando tal coisa, acho que tem um errinho aqui, a cada 3 meses a gente faz essa limpeza e esse ajuste, esse aprimoramento do material. E esses comentários são super bem-vindos, porque a gente consegue construir, né, colaborativamente. Ok. Uma outra dúvida de Andrei, porque ele é professor de artes com, não sei nem o termo, Andrei, se é especialidade em música. Ele disse que não está encontrando nenhuma atividade, e aí se nesse tempinho que a gente está construindo a atividade você puder dar uma orientação. Infelizmente, a gente não tem nem música nem dança ainda. A gente tem a parte de teatro e a parte de artes visuais, que a parte de artes visuais ela nem está totalmente completa. A gente começou com história da arte de maneira cronológica, então a gente está no século XX, eu acho agora, mas ainda falta um pouquinho. Então, e teatro também, a gente fez a parte de história do teatro. Então, realmente não tem música e não tem dança ainda. Também não tem educação física, caso tenha algum professor de educação física. É só uma questão de tempo mesmo. A gente não teve ainda o tempo de montar todos os materiais que a gente gostaria de montar. Não é porque a gente não queira, é só realmente uma questão de esperar um pouquinho mais. Se vocês, professor de música, ou se tiver alguém de dança ou de educação física, se vocês quiserem ajudar, o que ajuda muito é eu ter um material de referência, para eu saber o que depois comissionar dos professores conteudistas. Então, porque a BNCC nem sempre é muito clara, né? Então, uma lista de conteúdos de cada ano seria muito, muito útil, muito, muito, ia me ajudar bastante, assim, a tentar produzir o material o mais rápido possível. Mas realmente, por enquanto, não tem ainda. Mais alguma
Então, se você quiser, para você me enviar, você pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp aí no chat, que aí vocês já têm. Tem o WhatsApp e o meu e-mail também. Aí a gente pode conversar sobre qualquer coisa sobre Sêneca, qualquer dúvida que vocês tiverem, mas também sobre o material que ainda não tem. Que aí é sempre bom contar com professores para me ajudar a planejar e desenvolver esse material. Mas todo mundo deu certo chegar naquela parte? Ou ainda ficou alguma dúvida? Eu acredito que todo mundo conseguiu, Flávia. Ótimo. Nenhum questionamento, não. Tá, então eu vou mostrar qual que é o próximo passo. Então, até agora a gente fez o cadastro e configurou, que só precisa fazer uma vez, e a gente selecionou a atividade que a gente quer mandar para os alunos. Então, agora a gente vai mandar ela para os alunos. Eu vou fazer de novo aqui, só para caso alguém tenha perdido da primeira vez. Eu vou selecionar atividades, vou escolher uma das disciplinas que eu tinha escolhido antes, eu vou escolher algumas atividades, selecionar, vou dar o nome, escolher para quais turmas eu quero enviar, data de início, data de entrega, selecionar, e aí eu cheguei aqui no link. Para quem estiver usando o Moodle, o que você vai fazer? Você vai copiar o link, clicar em copiar, e você vai entrar no seu Moodle e vai colocar o link lá para os alunos, tá? Quem estiver usando o Classroom, você vê que a gente já tem o símbolozinho do Classroom aqui. Então, o que você vai fazer é clicar nele. Então, aqui é o turma terceiro ano A, quero mandar atividade para o terceiro ano A. Eu vou clicar aqui no botãozinho do Classroom, ele já vai abrir a sua conta do Classroom, tá? E aí você usa como se fosse qualquer outra atividade. Você vai escolher a turma para quem você quer enviar, criar atividade, e ele já vai preencher para você com o título e com o link da atividade. Aí tudo que você precisa fazer é clicar em criar. E aí foi. Então, para os alunos, vai chegar esse link da mesma forma que chegaria um link do Google Forms ou um link de um vídeo no YouTube para eles assistirem, tá? Eles só precisam clicar naquele link e eles vão cair na atividade da Sêneca. Ficou claro a parte do Google? E o Moodle é a mesma coisa, a gente só não tem o botãozinho do Moodle, mas se você copiar o link e colar, vai dar no mesmo, vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, só para a gente garantir que está todo mundo no mesmo pé, eu vou pedir para todo mundo copiar o link da atividade que você montou e jogar no chat para os outros, tá? Vou dar aí também um minutinho para a gente fazer isso, só para ver se deu certo com todo mundo ou se alguém ficou com dúvida, tá? Aí já estão. Ih, muita gente já colocou, excelente, perfeito. Então, para quem já colocou, eu vou pedir para vocês clicarem no meu link e fazer a minha atividade. Não precisa fazer assim com muito zelo, não. Pode escrever qualquer coisa, só para eu ter os alunos dentro da minha turma, porque aí eu vou mostrar para vocês como é que é o último passo, que é verificar o que os alunos fizeram. Então, acompanhar o progresso dos alunos, tá? Então, vou jogar o meu link de novo no chat, caso já foi enterrado pelos outros. Aqui o meu. Quem já compartilhou o seu link, clica no meu link aqui e faz a minha atividade para vocês verem como é que é a visão do aluno, tá? Enquanto isso, eu vou deixar mais 30 segundinhos aqui para alguém que ainda estiver tendo alguma dúvida na parte de montar a atividade e enviar para os alunos. Ou qualquer outra dúvida. Aí, ó, vocês veem aqui que eu recarreguei a minha página e já aparece para mim que eu tenho 12 estudantes, tá? Então, 12 alunos, vocês, né, meus alunos, clicaram no link, e aí quando você clica no link, você entra na turma do professor e você já pode ver a atividade que foi passada. Só precisa clicar em começar,
tá? Tem um detalhe só, se for a primeira vez que você está usando com o aluno nunca entrou na Seneca antes dele poder receber aquela mensagem da turma e ver a atividade, ele vai precisar fazer o cadastro. Então, ele vai cair naquela mesma caixinha que vocês caíram da primeira vez, que tem a opção de usar o Google, o Microsoft ou o e-mail. Para os alunos que estiverem no Google, é totalmente recomendável que eles usem a opção do Google. Para os outros, eles podem se cadastrar com e-mail. E aí sim, depois que eles têm o cadastro, eles já entram direto na turma. E isso é só da primeira vez e só da primeira turma. Então, vamos dizer que o professor de matemática comece a usar, e aí depois o professor de história comece a usar, os alunos não vão precisar se cadastrar novamente, porque eles já estão cadastrados na Seneca. Eles só vão precisar entrar na turma nova, mas o cadastro não precisa fazer. Então, quando você compartilhar o link da sua turma de história, os alunos já vão entrar direto. Flávia, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sandro, eu sou professor de Química. Eu fiquei curioso aqui, que eu fiquei meio que vagueando. Eu quero pedir desculpa porque não fiz atividade, eu fiquei vagueando nos conteúdos, me Não tem perdoe. problema não. Eu fiquei curioso de saber quem desenvolveu o conteúdo. Tem uma equipe que desenvolve o conteúdo, Sim e não. A gente contrata professores para fazer o conteúdo. A equipe da Seneca mesmo, que trabalha na Seneca 40 horas por semana, são 15 pessoas só. 10 pessoas são os desenvolvedores de software, que fazem a plataforma em si, né? E aí tem 5 pessoas que fazem todo o resto. E como a gente tem 5 milhões de pessoas, eu sempre falo que cada um de nós está tomando conta de 1 milhão de clientes. Então, show a de gente bola. não... Oi? Como é que faria se eu quisesse construir conteúdo para a cena? Tá, então. E aí para o conteúdo ser escrito, a gente contrata um grupo de professores para escrever e um outro grupo de professores para revisar antes da gente subir o conteúdo para a plataforma. Se você quiser trabalhar com a gente, você pode entrar a maneira mais fácil é entrar em contato comigo, porque sou eu que gerencio toda a parte do currículo brasileiro mesmo. Então a gente não tem um sistema, tipo, aplicar para emprego ou nada do tipo que você entra e faça pelo sistema. Você só entra Tá em bom. contato comigo e aí você me diz que tipo de conteúdo você acha que está precisando criar ainda, que está faltando, e aí a gente vê como é que ele se encaixa na nossa lista de coisas a fazer. Então, essa é a melhor Tá, maneira. Aí a joia. gente pode conversar mais certinho, né, direto no e-mail ou no WhatsApp mesmo. Tá bom, obrigado, hein? De nada. Então, agora eu acho que já deu tempo de vocês mexerem um pouquinho na minha atividade, né? Mais de um aluno entrou aqui. O que eu vou mostrar para vocês, então, agora é como é que funciona o nosso material em si, a metodologia. Eu sei que vocês já estão brincando um pouquinho por aí, mas só para vocês entenderem melhor como é que funciona. Uma coisa que é legal saber aqui é que você sempre pode alternar a visão de aluno e visão de professor, tá? Como é que você faz isso? Você vai clicar em explorar atividades, e aí ele vai te levar para a visão de aluno. Se você quiser voltar para a visão de professor, você vai clicar voltar para professor, tá? Então, você sempre pode alternar entre um e outro. Então, como é que funciona a plataforma de aluno, tá? Só para vocês saberem, caso eles depois te perguntem. Uma coisa que é antes de eu começar também, é que esse menu aqui, ele está disponível para quem está no computador, né? Quem está no celular, porque a Seneca funciona perfeitamente bem no celular, a única diferença é que, porque a tela é muito pequena, os menus eles ficam escondidos. Então, primeiro o aluno tem que clicar nos 3 tracinhos que tem no canto superior do telefone para abrir o menu. Essa é a única diferença, tá? Então, caso eles te digam que não estão achando, diz para eles clicarem nos 3 tracinhos para abrir o menu. Tá. Então, como é que funciona aqui para o aluno? Em início, a gente tem a parte da gamificação, tá? Então, o aluno vai ver aqui as matérias que ele está inserido, ele vai ver as atividades que ele tem que fazer. A gente tem o Palácio da Memória, que é como se fosse um álbum de figurinha. Quanto mais o aluno estuda, mais figurinha ele vai colecionando, tá? E aí, quanto mais ele for colecionando, mais ele pode competir com os colegas dele. Então, aqui, isso aqui é toda a parte de tentar motivar o aluno a querer estudar, mesmo que não seja para estudar em si, mas ele acaba estudando porque ele quer fazer o resto. Então, ele quer completar o álbum, ele quer desbloquear países, ele quer competir com outras pessoas. Então, eu posso escolher um pseudônimo e eu consigo competir com outras pessoas. Então, quando eu começar a estudar aqui,
eu vou começar a ver a minha classificação em relação a todas as outras pessoas que estão usando a Seneca no mundo ou dentro da minha turma, se eu for lá dentro da turma, tá? Então, é uma maneira também de motivar o aluno. Vamos dizer que ele tenha tirado 60% correto na atividade que você passou, mas se ele tirar 100, ele vai subir na tabela. Então, a gente quer motivar ele a tentar refazer e tirar o 100, mesmo que seja só para ganhar o campeonato, tá? Aí, aqui em disciplinas, é onde a gente tem vamos dizer, o livro didático, vamos chamar assim. Todas as disciplinas estão disponíveis aqui para o aluno. Independentemente do professor estar usando ou não, ele tem acesso a tudo. Como se fosse um livro, né? Se você passa a atividade do capítulo 4, nada impede dele ir lá ler o capítulo 8. Então, está tudo aqui, o aluno tem toda a autonomia para poder começar a estudar o que ele quiser aqui. A outra coisa que eu esqueço de falar para vocês, professores, se vocês clicarem em explorar atividades e selecionarem o filtro de capacitação profissional, a gente tem alguns materiais para professor também. Eu recomendo esses dois aqui, de neurociências, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre como o cérebro funciona, como a aprendizagem funciona. Esses dois são bem legais, eles são curtinhos, mas eles são bem interessantes, tá? Então, essa é a parte de disciplinas. E aí, por fim, tem a parte de turma de tarefas, que é onde o aluno vai ver o que ele tem para fazer de fato, onde tem essa interação entre o aluno e o professor. Então, eu vou clicar na tarefa de um de vocês, só para vocês verem. Então, se eu clicar aqui na tarefa do Francisco, que foi o último que colocou, eu vou entrar na turma aqui, clicar em continuar, e aí vai aparecer para mim, né, a atividade. Se eu clicar aqui em turmas de tarefas, eu vou ver que em turmas eu já faço parte da turma 3, e se eu for em novas tarefas, eu vou ver a tarefa que eu tenho que fazer. Se eu entrar em uma outra turma aqui da Gabriela, vamos dizer, eu vou entrar na turma da Gabriela, eu estou em atividade de história, e aí se eu clicar em turma de tarefas, eu vejo que eu tenho já 2 turmas, e quando eu vou em novas tarefas, já as 2 já aparecem listadas, tá? Então, conforme mesmo que vários professores estejam utilizando, fica bem organizadinho para o aluno. Sempre que ele clicar em turmas de tarefas, ele vai ter a lista de todas que ele tem que fazer, independente da disciplina. Alguma dúvida aqui? Eu estou mostrando essa parte do aluno porque eu já estou nisso há 4, 5 anos, então eu já estou acostumada com as dúvidas que os alunos costumam ter. Alguém tem alguma outra coisa que vocês já imaginam que eles vão ter dúvida? Porque aí eu já posso ir respondendo. Não? Tá. Então, só para a gente terminar essa parte do aluno, e aí depois só vai ficar faltando eu mostrar para vocês como é que vocês já acessam o relatório de notas, tá? Mas só para a gente terminar aqui, vamos dizer que eu queira fazer aqui a minha atividade de história. Eu vou clicar aqui para começar. Como é que vai aparecer para o aluno? Então, aqui eu estou toda aluna, tá? Lembrando que na tela do telefone o menu não aparece. Então, essa barra azul toda aqui vai estar escondida. Para o aluno ver a barra, ele tem que clicar nos 3 tracinhos para a barra expandir e ele poder ver, tá? Por que que a barra é importante? É na barra que vão estar as informações sobre a atividade dele. Então, a dúvida, que eu vou dizer, a dúvida mais comum de todos os tempos de aluno é eles entrarem aqui e falarem cadê a atividade. É porque eles não estão vendo a barra, tá? Então, aqui na barra, nesse segundo ícone, ele vai me dizer o que ele tem que fazer. Então, no caso aqui é um tópico só, sobre o processo colonizador. Se eu clicar no livrinho, aí eu tenho acesso como se fosse ao livro completo, igual eu tinha falado antes. Essa é uma atividade, mas se eu quiser, eu posso continuar lendo o livro e fazendo qualquer uma dessas, tá? Basta eu clicar na que eu quero fazer e clicar em começar. Para eu fazer a atividade, eu vou sempre no segundo ícone, clico na atividade e clico aqui em continuar tarefa, tá? E aí, só para mostrar como exemplo, a metodologia é bem parecida para todas as disciplinas, né? Vai ter algumas diferenças para matemática e para física, que a gente tem umas perguntas que são de fazer conta, mas, basicamente, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com, como eu falei, metodologia ativa, então a gente quer que os alunos respondam perguntas, resolvam problemas e solucionem exercícios. E a gente não quer substituir o professor, a gente não é de outros tipos de plataforma que dão aula para o aluno, tá? Vocês estão dando aula para o aluno, vocês são os professores. O que a gente está fazendo são maneiras do aluno fixar, reforçar, recuperar
consolidar o que está sendo visto em sala de aula, tá? De uma maneira gamificada, de uma maneira eficiente, baseada em metodologia científica, que depois você consegue acompanhar sem esforço, sem trabalho extra. Tá? Então, a gente começa com esses slides, o aluno pode alterar a velocidade do texto, pode deixar 0, ou pode deixar bem devagarzinho. E aí, depois que ele terminar de ler o texto, ele vai clicar em continuar, e aí vão ver perguntas. Aí vai ter pergunta de lacuna, vai ter pergunta de múltipla escolha, a gente usa bastante GIF para deixar a plataforma mais interessante, mais na linguagem deles, tá? E aí vai ter um pouquinho mais de conteúdo, então assim, é um pouquinho de conteúdo, pergunta, um pouquinho de conteúdo, pergunta. E as perguntas, como eu falei, elas são adaptativas. Então, dependendo do que eu acerto e eu erro, a plataforma vai ajustando as perguntas para mim de uma maneira diferente do que ela está ajustando para o meu colega, porque cada um de nós está aprendendo de uma maneira diferente. Tá? E aí eu vou respondendo, essa aqui é de corrigir, então, lista, vai ter pergunta solta, quando tem a pergunta o aluno só escreve a resposta, aí tem de corrigir a frase, descobrir qual que é a palavra errada, vai ter de ligar a coluna, aí tem mais GIFs, então assim, ela é toda bem bonita e bem no ritmo do aluno, tá? Então a próxima atividade só vem quando o aluno responde ao interior, tá? E toda adaptativa. E aí, ao final, o aluno tem a possibilidade, como eu tinha falado lá no inicinho, do álbum de figurinha. Então, aqui ele pode gravar a memória, no caso, ou nessa ou nessa. Então, ele pode escolher qual figurinha que ele quer. Ele vai te perguntar, ou vai perguntar para o aluno se ele sabe onde é que fica esse país. Quanto mais perto ele chegar, mais ponto ele ganha. Ele pode usar essa pontuação para competir com os colegas. Eu vou clicar em continuar. E aí ele vai me aparecer aqui, no caso, que eu já terminei. Então, eu estou com ganhei o meu Vzinho. Eu tenho a opção de refazer, tá? Se eu clicar aqui no gráfico, eu vejo a minha nota. Então, se eu quiser melhorar a minha nota, eu posso clicar em refazer e eu vou escolher a opção adaptativo. Essa opção aqui, caso eles te perguntem, ela só está disponível na Inglaterra, por enquanto. A gente não traduziu a ferramenta para o Brasil. Então, você vai em adaptativo e aí ele vai refazer a atividade para tentar melhorar a nota dele. Certo? E aí lá, se ele voltar aqui onde tem turmas de atividades, ele também vai ver que ele já terminou essa aqui, ele pode refazer, ou ele pode ir começar a próxima. Alguma dúvida nessa parte do aluno? Não? Tudo certo? Tá. Então, a última coisa que eu vou mostrar para vocês é como é que vocês veem o relatório de notas do aluno. Tá? Então, aqui eu tenho 14 alunos que já entraram na minha turma, já estão fazendo a minha atividade. Agora eu quero ver como é que eles se saíram. Tá? Então, eu só abri, eu tenho uma outra página aqui, só de exemplo. Eu quero ver como é que eles se saíram. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar na turma, eu vou clicar na atividade, então aqui ele já me diz assim um resumão, então no total foram 13 minutos de estudo, 47 perguntas, eu vou clicar em atividades, eu vou clicar na atividade que eu enviei, que eu fui enviando várias, né, só para demonstrar, mas você tem a opção aqui em tarefas que já passaram do prazo e as novas. E aqui vai aparecer as notas dos meus alunos. Conforme eles forem respondendo, eu já vou poder acompanhar. Tá? Então, como eu tinha falado, a ideia é que você tenha essa maneira bem rápida, fácil e eficiente de poder acompanhar o que os seus alunos estão fazendo. Ele vai te mostrar a nota média da turma, quantos alunos completaram, quantos alunos... Flávia? Oh. Alô? Deu uma travadinha quando você estava falando ali na parte Ah. de cima sobre a média das notas, etc. Ah, tá, desculpa, meu microfone deve ter falhado, já voltou? Sim, sim, já normalizou.
Ah, ok, foi 1 minutinho atrás só. Tá, não. O que eu tinha falado é que, só voltar, porque eu não sei exatamente quando que foi. Se você entrar na turma, clicar em atividades, ele vai te mostrar as atividades que você tem que estão em aberto, né, que ainda estão dentro do prazo, e as tarefas de antigas. Você vai clicar para ver a que você quer ver, e aí aqui ele vai te mostrar a média da turma em cada tópico, quem é que entregou, quantos de alunos entregaram, quantos entregaram atrasado, quantos ainda não entregaram, e você vai ver aqui embaixo todo o relatório de notas, tá? E você pode selecionar para ver a melhor nota, a pior nota, a primeira nota, o número de tentativas, o tempo de estudo, fica tudo registrado para você. Então, como eu tinha falado na hora que o microfone ficou mudo, a ideia é que você não precise fazer essas coisas manualmente no papel. Ela faz para você, e aí com essas informações você tem mais tempo para fazer o que só um professor humano consegue fazer, que é a interação com os alunos, a aprendizagem, o ensino em si, a prática pedagógica. Tá? Só como exemplo aqui, que eu gosto de mostrar isso aqui como exemplo, se eu tiver esse relatório aqui, a ideia é que assim, eu bato o olho em 1 segundo, eu já vejo aqui que o tópico 2 está todo mundo bem, todo mundo dominou, já o tópico 3 o pessoal está com dificuldade. Praticamente todo mundo ficou no vermelho ou no laranja. Então, isso me diz que eu tenho que revisar o 3 antes de passar para o 4, tá? E no caso do 2, eles já dominaram a questão conceitual, né, os conceitos, e você pode passar alguma coisa com análise, interpretação, elaboração, alguma coisa mais elaborada para eles, porque eles conseguiram dominar a parte conceitual. E aqui o 3 não adianta você querer passar alguma coisa sobre análise crítica, sobre o tópico 3, se eles nem conseguiram aprender os fatos ainda. E fica difícil passar para o 4. Então, como eu tinha falado, a ideia é que você consegue acompanhar isso enquanto está acontecendo, em vez de só poder acompanhar lá na frente, quando talvez já esteja tarde demais para recuperar. E por outro lado, se você olha na horizontal, você vê aqui que a Eda está super tranquila, super bem, já o Jorge está com dificuldade, o Jorge está no vermelhinho em quase tudo. Então, eu, como professora, eu tenho a informação para eu poder fazer a minha intervenção com o Jorge e poder recuperar o Jorge antes de ficar muita coisa para recuperar. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Bem, eu tenho uma, Flávia. Pode falar. Como você mostrou, né, na hora de criar atividades lá no Google Sala de Aula, as duas plataformas elas interagem muito bem, né? Uhum. Mas no sentido de, por exemplo, atribuir uma nota ao final da atividade, ele já sincroniza com o Google Sala de Aula e já atribui uma nota lá para o aluno, ou essa parte teria que ser feita manualmente? Ainda não. A gente está trabalhando nisso. No momento que você tem, se você for em atividade, você tem a opção de clicar aqui nos 3 pontinhos, você tem a opção de baixar para um Excel. E aí você pode juntar com as notas que você baixa lá do Google Sala de Aula. Então, por enquanto, não tem como transferir diretamente daqui para lá. Mas a gente está trabalhando nisso. Nossos desenvolvedores, eles estão investigando. Eu não vou te dizer uma data, porque eu não tenho ainda uma previsão de data, mas a gente está no processo de permitir essa exportação de nota também. Mas, por enquanto, você pode baixar daqui, baixar de lá e ter tudo junto no Excel. Ok. E outra dúvida é em relação a essas atividades que o aluno pode fazer além do que foi sugerido pelo professor. O professor ele tem algum feedback dessas atividades que o aluno quis se aventurar em fazer, ou realmente ele só vai receber informações a respeito daquela que foi direcionada para os alunos? Não, é uma ótima pergunta. Tem as duas. Normalmente eu não falo disso porque eu tento focar na parte mais principal, né? Mas você vai ver aqui que a gente tem várias opções, né? Então, de baixo para cima. Configurações é o nome da turma, né? Tá? Visão geral é onde você vai para poder selecionar a atividade. Disciplinas é onde ele só vai te dizer o que você tem dentro daquela turma, ok? E aí tem essas 3 aqui, as 3 estudantes de atividade devolutiva te dão informação sobre os seus alunos. Se eu clicar em estudantes, ela é uma visão geral, sem ser por tópico. Então, aqui
tá bem clarinho o meu computador, eu tenho, não sei ajustar o contraste, mas acho que dá para ler. Tem nome, sobrenome, tempo de aprendizagem, nota, sessões concluídas, respostas corretas. Que é uma visão geralzona, então independente se foi atividade, se não foi atividade, se foi sozinho, ele vai me dar aqui quanto tempo cada aluno, então o Leonardo passou 11 minutos na plataforma, a Janaína passou 4, e a nota média está 17%, essa aqui está 24%. Tá? É uma visão geralzona, que eu posso escolher por disciplina e por período também, tá? Em atividades, tem aquilo que eu tinha mostrado, ele vai te mostrar a nota dentro do que era atividade, e devolutiva é o que você está procurando. Aqui eu posso escolher qualquer tópico, e ele vai me dizer as notas dos alunos naquele tópico, independente se foi feito como atividade ou foi feito como estudo autônomo. Então, se eu quiser aqui, eu quero ver como é que os meus alunos fizeram, se saíram na parte de biomoléculas. Independente se eu passei como atividade, se não passei, se eu passei como uma só, se eu passei como 15 atividades, eu só quero ver um resumão do que eles fizeram dentro do conteúdo de biomoléculas. Eu vou escolher, vou selecionar, e aí ele vai me dizer o resumo daqueles alunos naqueles conteúdos, independente se é atividade ou não, e eu posso ver também, tem aquele mesmo filtro, né, de notas, e eu posso selecionar o período. Então, se você quiser saber como é que eles se saíram, o que eles fizeram, em vez de selecionar por tópico, você quer selecionar por tempo. Então, o que os alunos fizeram no segundo bimestre do ano? Eu vou escolher aqui, do dia tal ao dia tal, e eu vou escolher, se é assim que eu faço, pelo menos, todos os tópicos. E aí eu vou ter um tabelão que vai mostrar tudo que os alunos fizeram dentro daquele período. Mais alguma questão? Algum comentário? Eu vou colocar no chat aqui, antes de eu esquecer. A gente tem um tutorial, ele é bem completinho, com todos os passos, tá? Então, se alguém quiser, eu sei que está gravando, vocês podem assistir a gravação depois, mas além disso, se vocês quiserem ver o tutorial, vocês podem também estar aí. E eu já coloquei meu contato, se alguém quiser entrar em contato, pode falar comigo também. Mas eu ainda tenho aqui, ainda posso ficar mais uns 5 minutinhos, caso vocês tenham mais algum questionamento, alguma dúvida. Aqui. Pronto, ok. Só esperar mais um tempinho aí, caso alguém queira manifestar alguma dúvida. Previsão para disciplinas de áreas técnicas. Nossa prioridade é completar as disciplinas da área básica. Então, fazer música, fazer educação física, colocar mais, terminar artes, o que está faltando, matemática, o que está faltando, tá? Então, terminar o que já está lá do conteúdo base. Aí só depois é que a gente vai se aventurar na área técnica e no Fundi 1, que também não tem, a gente tem a partir do 5º ano só. Então, não posso te dizer, é possível que seja só pro ano que vem, infelizmente. Mas o que vários professores de IF fazem é utilizar as outras disciplinas. Como ela é gratuita, você pode adicionar quantas disciplinas quiser dentro da sua turma na Sêneca. Eu falei com um professor hoje mais cedo, que ele dava aula de mecânica no IFMT. Eu tenho que lembrar, são muitos IFs, mas ele era de Mato Grosso. E ele dava aula de mecânica. E ele estava usando, a gente não tem um material de mecânica, mas ele estava usando a parte de física e matemática para dar o básico para os alunos. Então, se tiver, tinha uma professora também nessa mesma ligação que dava aula de ADM, de administração, e ela estava usando conteúdo de português, de língua portuguesa. Então, assim, não tem ainda, infelizmente, mas vocês podem usar o que está lá, se servir como base para os seus alunos, e aí você seleciona exatamente a atividade dentro da disciplina que está relevante para eles.
Pronto, Flávio. Então, como eu acredito que não vai haver mais algum questionamento, a não ser que algum professor ainda queira se manifestar aqui no chat, eu abrir o microfone. Em nome da direção acadêmica, né, eu agradeço aí a sua colaboração, né, a sua participação, falando um pouco, né, sobre essa ferramenta que, pelo menos particularmente, já despertou bastante meu interesse. Eu vou me aventurar um pouco aí sobre as atividades ao longo dos próximos dias. Talvez não já para esse módulo agora que nós estamos, que é o último módulo, mas com certeza para o planejamento do próximo ano letivo. Eu pretendo estar viabilizando aí o uso dessa ferramenta. Então Fico a gente feliz que vocês agradece tenham bastante. gostado. Sim, sim. Eu acredito que foi bem pertinente aqui para Ô, Fran Carlos. nós. Oi, Sandro. Não, eu pensei que era perguntas relacionadas, como eu falei no início, eu fiquei vagueando, eu queria parabenizar a qualidade do conteúdo de química que eu vi lá. Eu fiquei em cada tópico, abrindo cada um deles e achei muito, muito, muito bom. E eu queria Que bom, parabenizar aí fico muito feliz. pelos desenvolvedores. Quando eu fiz a pergunta, é que eu já escrevi material didático para outros sistemas de ensino, antes de entrar no IF. E por isso que eu fiquei curioso, porque aquele sistema de avaliação, vou chamar de avaliação, né, das atividades no final, né, que você passou agora no fim aí, quantos acertos e tal, eu já tinha visto aquilo há uns... Bom, eu vou chutar a data aqui, tá? Mas eu acho que o poliedro já tinha feito aquilo já no início, depois o próprio Ari de Sá e o Farias Brito começaram a fazer, não sei quem fez primeiro, mas eu acho que aprimoraram, de vocês é mais rápido, mais dinâmico. Também eu perdi contato com eles, eu não sei como é que eles estão hoje em dia. Mas achei muito bom o conteúdo em si, o de química está de parabéns, eu queria deixar registrado aí. Eu pensei que Fran Carlos ia, quando abriram o áudio, era para, como é que fala, relacionar as tarefas. Eu não fiquei, eu já fiz, terceira vez que eu vou falar, não fiquei mexendo nas tarefas, eu fiquei no conteúdo. Não tem Tá de problema parabéns, foi não. muito bom. Eu gosto muito do que vi. Que bom, não, fico muito feliz de saber. Essa é a parte mais importante, né? Claro que a plataforma tem que ser utilizável, né? Mas o mais importante sempre é o conteúdo de qualidade. Então é muito bom saber que já foi aprovado aí por mais de um professor. Mas qualquer sugestão que você tenha, ou entre em contato comigo direto, ou usa aquele botãozinho dos comentários. Eles são sempre muito bem-vindos para a gente. É a melhor vantagem, assim, de plataforma online comparado com um livro, por exemplo, né? A gente sempre pode melhorar, né? O livro, depois que imprime, tem que esperar aí 3 anos para a próxima edição. É verdade. Então, agradeço. Então, o contato aí de Flávia, né, já foi disponibilizado, né, tanto o e-mail como o telefone, e fica aqui mais uma vez o agradecimento, né, pela exposição que foi feita aqui. Muito obrigado mesmo, viu, Flávia? Não, eu que agradeço. Tenha uma ótima tarde, todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Ótima tarde para você também. Até mais.